Bom dia a todos. Iniciamos formalmente a sessão de julgamento da Sexta Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, sessão do dia 29 de agosto de 2024. Eu, Ítalo Simonato, vou conduzir os trabalhos de hoje. Também em sessão Dr. Samuel Riema, Dr. Rafael Zulli, Dr. João Marcelo de Oliveira. Também em sessão Dr. Tabir Filho, pela representação fiscal, além da presença dos colegas advogados, doutora Gabriela, doutor Carlos, que sustentaram oralmente suas ações recursais ou acompanharão o julgamento. Agradeço a gentileza dos colegas, informo que essa sessão é gravada, será disponibilizada no canal do TIT no YouTube após término. Peço, como sempre, brevidade e objetividade nas defesas orais e nas leituras dos votos. Informo aqui de início que o auto de infração 5023-8857, Guariroba Bioenergia Limitada, será retirado de pauta brevemente e retornado para a pauta da sessão seguinte, tá? Estou devolvendo aqui para a agenda da pauta. E continuando aqui com os outros processos, auto de infração 403.021, Raizen Paraguaçu Limitada, minha relatoria, trata de um pedido de retificação de julgado, Dr. Carlos se encontra presente. Dr. Carlos Vidigal, bom dia, tudo bem? Bom dia, presidente, tudo bem? Tudo jóia. Dr. Carlos, eu vou só contextualizar brevemente, já passo a palavra para o doutor. Aqui é uma auto de infração relativa à falta de pagamento do ICMS, falta de pagamento por guia de recolhimento especial, na qualidade solidária tributária, sendo que as operações foram escrituradas regularmente no livro fiscal próprio. O autuado foi notificado a recolher o imposto não pago, mas não procedeu ao pagamento do imposto. Esse auto de infração ele foi originalmente julgado pela 10ª Câmara Julgadora, voto de relatoria do Dr. Faisal, que unanimemente conheceu e negou provimento ao recurso ordinário. Dessa decisão, houve interposição de recurso, aliás, de pedido de retificação de julgado, além de recurso especial. Como o processamento do PRJ foi deferido, esse processo foi distribuído à minha relatoria, já vista a extinção da 10ª Câmara Julgadora, tá? Então, há esse peticionamento envolvendo alegação de erro de fato. Então, eu passo a palavra para o Dr. Carlos para sintetizar esse pedido. Fica à vontade, Dr. Carlos. Bom dia, presidente. Agradeço pelo breve relatório, mas bastante esclarecedor. Bom dia aos demais ilustríssimos juízes julgadores, doutor Tabir, demais colegas presentes. A questão aqui do pedido de justificação de julgado, ela em si, ela é uma questão bastante simples, né? Porém, um potencial impacto na própria decisão que foi proferida. Porque notem, Vossas Excelências, que se por um lado houve um entendimento, né, de que haveria solidariedade da hora recorrente, um suposto conluio para transferência de créditos, saldo credor de CMS de uma empresa para outra, no caso entre a Raizen e a Camil, né, e aí a operação, apenas para deixar claro para os ilustres julgadores, era uma operação no qual a Camil remetia açúcar cristal para a Raizen, e a Raizen industrializava esse açúcar cristal e devolvia o açúcar refinado. Tá? Então, uma operação bastante corriqueira, inclusive no setor, né, com duas das maiores empresas do Brasil, né, a Raizen, para que vocês tenham ideia, no ano passado moeu 30 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, né, é a maior produtora de açúcar e álcool do mundo, e aqui houve uma acusação até surpreendente de que a pretensão seria uma transferência de saldo credor de forma indevida. Essa foi, com todas as vênias, né, o entendimento da fiscalização, a premissa que conduziu ao lançamento do auto de infração. Inclusive, o próprio auditor fiscal, quando efetuou o lançamento do crédito tributário, chegou a afirmar, e afirma, né, que ele não poderia autuar a Camil sem abrir informações de custos de produção da Raizen,
né? E que seriam protegidos por sigilo, e que por essa razão está voltando a Raizen. Só que isso é surpreendente, porque a mesma fiscalização não teve o mesmo cuidado ao abrir outras informações que também estariam protegidas por sigilo, né? Então fica parecendo muito mais uma pretensão de simplesmente autuar a Raizen porque era mais fácil. Mas, enfim, a questão do pedido de retificação do julgado é de que o venerando acórdão recorrido, né, adotou uma falsa premissa de que houve essa transferência de saldo credor. Mas em nenhum momento o acórdão adentra no seguinte aspecto, né? Se a premissa é a Raizen possui muito saldo credor, está transferindo de forma indevida esse saldo credor com uma elevação artificial da base de cálculo dessa industrialização que ela fez, né, para a Camil, para transferir esse saldo credor para uma empresa que é a Camil, que teria saldo devedor de ICMS. Né? Então seria algo benéfico para a Camil, que não precisaria pagar mais ICMS. Pois bem, só que o acórdão deixou de considerar uma questão essencial, né? Foram as provas dos recolhimentos, das guias de recolhimento, das DADs de recolhimento de ICMS ao longo justamente desse período, porque teria havido uma suposta transferência, um aumento da base de cálculo para transferir 8 milhões de reais de crédito de ICMS. Só que nesse mesmo período, pasmem, a Raizen recolheu 17 milhões de reais de ICMS. Então, se ela tivesse esse saldo credor afirmado na premissa do lançamento, ou seja, que ela teria um enorme saldo credor acumulado, não teria recolhido ICMS nenhum nesse período. Então, por que ela teria recolhido ICMS se ela tem saldo credor? Ela não tinha saldo credor, é só por isso. Ela pagou 17 milhões de reais de ICMS. Então, ela não tinha um saldo credor acumulado para transferir, como é a premissa dos autos, né, para melhorar ou aumentar a sua competitividade, até porque a Raizen é uma empresa preponderantemente exportadora, ela exporta a maior parte da sua produção, ela não teria nenhum tipo de razão para fazer. E ainda mais, quando se considera, fala assim, mas são 8 milhões de reais, é uma operação, quando você olha em si, seria uma operação grande? Sim, mas é uma operação insignificante para duas empresas desse tamanho. Essa que é a verdade. Né? Mas a premissa, então, e aí está o erro de fato, que é desconsiderar, não há no acórdão, análise de que houve esses pagamentos de ICMS. E por que não é essa análise? Porque se faz essa análise de que houve no mesmo período objeto da autuação pagamento de 17 milhões de ICMS, a premissa do lançamento cai por terra, que é a suposta transferência de um saldo credor acumulado que não existe, da Raizen para a Camil. Então, é por isso que se requer seja conhecido e provido pedido de justificação do julgado, para que conste expressamente no acórdão essa informação e não a informação errada que consta de que simplesmente houve uma transferência de saldo credor. De novo, saldo credor esse que não existe. Agradeço a atenção e fico à disposição para esclarecimentos. Agradeço, Dr. Carlos, obrigado pela brevidade. Vou aqui à leitura do voto. Como dito, esse processo foi originalmente distribuído à 10ª Câmara Julgadora. O voto condutor, Dr. Faisal Yunis Júnior, decidiu-se em votação unânime naquela oportunidade por conhecer do recurso ordinário e negar-lhe o provimento. Então, daquela decisão, o peticionário apresentou o pedido de retificação de julgado, argumenta em única alegação de erro de fato, que, ao contrário do quanto consignado pelo venerando acórdão ora recorrido, jamais houve qualquer comprovação nesses autos de transferências de crédito entre as empresas Raizen e Camil. Digo eu, conforme remansou a jurisprudência, teremos erro de fato quando, na decisão, se considerar existente um fato que não existiu ou inexistente um fato que efetivamente existiu. Não é o que se nota no caso em apreço, não se caracterizando como erro de fato as meras razões decisórias empregadas pelo relator, corporificando seu livre convencimento motivado. Eu explico melhor. Ao afirmar a recorrente que, como se lê a partir da decisão objeto do presente pedido de retificação julgada, a premissa que suporta toda a tese defendida pela fiscalização e encampada pelo venerando acórdão, está alicerçada em uma premissa essencial que não está comprovada nos autos, de que a recorrente Raizen tem saldo credor elevado e transfere crédito ICMS para Camil. Com a devida vênia, ainda o peticionário falando,
sem comprovar que houve essa suposta transferência de crédito entre ambas as empresas, e isso jamais ocorreu. A tese da fiscalização não se sustenta na medida em que sem essa suposta transferência de crédito devida entre as empresas, nenhuma autuação seria objeto de lançamento, isso sem considerar o fato de que a solidariedade entre a recorrente e a Camil nunca existiu, fecho aspas. Todo esse argumento acaba por enunciar que o acordo recorrido, em seu livre convencimento motivado, tão somente anuiu com a premissa fiscal narrada em relatório circunstanciado, revelando que o PRJ não aponta o verdadeiro erro de fato na decisão, mas um mero conformismo com o próprio lançamento de ofício. Não haveria, portanto, erro de fato na decisão recorrida, mas sim um vício elementar do próprio auto de infração, não se revelando pertinente o manejo do PRJ em específico. Eu cito aqui uma decisão da Câmara Superior, dizendo, né, que a inadequação na apreciação das provas é erro iuris e no âmbito contencioso paulista, administrativo tributário paulista, não comporta correção mediante pedido de retificação de julgado. É uma decisão no auto de fração 4087-615, que eu cito com frequência em meus votos relativos à PRJ, porque não coincidentemente é um voto de minha relatoria, na qual eu acolhi um pedido de retificação de julgado, por entender naquela oportunidade, continuo entendendo que haveria erro de fato, e essa minha decisão ela foi reformada pela Câmara Superior, nesse entendimento de que a retificação de julgado não seria adequada ali naquela oportunidade, como um recado acerca da minha percepção sobre o assunto. Então, digo eu, mais uma vez, que embora o peticionário arquitete o seu PRJ nessa tentativa de amoldar o suposto erro de fato, eu particularmente não vislumbro que a decisão retificando considerou existente um fato que não existiu ou inexistente um fato que efetivamente existiu, fez que a decisão, concorde-se ou não, expôs as razões do seu convencimento, não havendo indício de ter considerado um fato inexistente como inexistente ou vice-versa, mas sim exprimiu sua convicção, erigida através dos fatos narrados, provas trazidas e outros elementos. O que defende o peticionário é, grosso modo, a ocorrer de um erro no julgamento, ao encampar-se pela adesão recorrida uma tese ou premissa fazendária que, conforme defende a recorrente, é insubsistente. Entretanto, como já decidida da Câmara Superior, que mais uma vez reproduz por sua relevância, essa inadequação na apreciação das provas não comporta a correção por pedido de retificação de julgado. Essa eventual inadequação na apreciação das provas, eventual omissão no enfrentamento dos argumentos essenciais ao deslindo do feito, ou a suposta deficiência ou ineficiência da fundamentação, não se confundem com o conceito de erro de fato, por conseguir não autoriza o manejo do PRJ. Então, eu entendo por nesta ausência do erro de fato, nesse ponto o PRJ não merece conhecimento, mas estou conhecendo ele parcialmente em razão da questão da Selic, na qual gera o conhecimento parcial do PRJ e, por reflexo, o conhecimento e provimento parcial do recurso ordinário apenas para ajustar os juros à Selic. Foi assim que votei. Em debates, doutor Tabir tem alguma consideração nesse caso? Bom dia, senhor presidente. Não, sem considerações. Obrigado. Obrigado, doutor Samuel. Também, sem considerações, presidente. Zuli? Também não. O relator do ordinário ele fala no saldo credor, há várias passagens sobre saldo, que não existe efetivamente saldo credor, passagem, né? E ficou uma situação meia, eu vou dizer que estranha dentro desse conjunto, né? Mas, na verdade, quando se vai à acusação, ela diz, deixou de pagar o ICMS no montante de X, referente a fevereiro de 13 a janeiro de 15, por guia de recolhimento da qualidade de solidário tributário, sendo que as operações foram escrituradas a regulamento do nível fiscal próprio. O autor foi notificado a recolher o imposto não pago, na forma do 115.8, 8 não, 13, do regulamento, mas não procedeu ao pagamento. Na verdade, a própria acusação ela não está falando que houve efetivamente uma transferência de saldo credor ou coisa parecida.
Nós temos aqui uma caracterizada, e o fisco bem explica isso, a representação fiscal no seu parecer aqui, tá? A partir de folhas, cadê as folhas? 527, ela dá toda a estrutura de como foi feito isso. Poxa, tá? Existiam até um valor que foi lançado a maior, que possibilitou uma espécie de falsa transferência de crédito ou uma transferência de crédito nas próprias operações. Realmente, eu não vejo que a decisão tenha efetivamente considerado essa fórmula da não existência ou existência de saldo credor, e que efetivamente a Raizen não teria um saldo credor porque ela tinha débito do ICMS, e ela, de forma objetiva, bem analisou a questão. Então, eu não vejo, tá? Erro de fato, 2 mais 2 são 5. Não tem algo parecido com isso, eu vou acompanhar o relator. Bom, Dr. João Marcelo. Parabenizo pelo voto, senhor presidente, e vou acompanhá-lo sem maiores considerações. Muito obrigado. Perfeito, obrigado. Então, em votação, quórum. Cadê meu quórum aqui? Peraí, onde ele foi parar? Portal, aqui. Que eu abri um monte de coisa. Votação iniciada. Encerra a votação, prevalecendo aqui o voto de relatoria, que conheceu parcialmente do PRJ apenas para conhecer do recurso ordinário com relação à questão da Selic. Assim que votado, agradeço ao Dr. Carlos pela presença. Obrigado, Dr. Carlos. Obrigado. Obrigado a todos. Bom dia, boa sessão. Bom dia. Encerro esse julgamento. Passo, então, ao auto de infração 447.731, Companhia Brasileira de Distribuição. Minha relatoria, no recurso misto, houve pedido de vista pela representação fiscal e pelo Dr. João Marcelo. A doutora Gabriela encontra-se presente, a sustentação oral foi realizada na oportunidade passada. Eu, inclusive, li o meu voto na oportunidade, mas, pelo tempo, eu vou só sintetizar o meu entendimento e depois passo a palavra aos colegas, tá? Aqui é uma acusação de deixar de pagar o ICMS-ST, que, embora notificada, recolheu o valor do imposto, conforme estabelecido por um dispositivo do regime especial, em virtude do indeferimento do seu pedido de restituição, o contribuinte não efetuou o referido recolhimento. O recurso de ofício diz respeito à questão da taxa de juros pela Selic, então não há controvérsia a ser dirimida, tá? E o recurso ordinário diz respeito à acusação em si. Eu estou afastando as discussões acerca do indeferimento do ressarcimento, por entender que esse tribunal não tem a judicância para apreciar especificamente esse pedido. Com relação ao mandado de segurança que se discutia 426A, eu argumentei que foi, de fato, distribuído antes da lavratura do AIM, houve conversão de diligência à PGE para opinar sobre a adequação, né, e a influência que esse mandado de segurança tinha nesse auto de infração em específico, e eu disse que, conforme se extraiu do pedido da ação mandamental, foi um mandado de segurança distribuído em 20 de 8 de 2020, a recorrente não requereu em nenhum instante processual que os efeitos da decisão terminativa abarcasse o período retroativo ao seu protocolo inicial, até mesmo porque a súmula 271 do STJ preleciona que a concessão do mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito. O teor do acordo concedeu segurança, que foi muito simplório, evidencia que não houve efeito retroativo do quanto decidido. Então, ainda que o trânsito em julgado tenha se dado anteriormente à lavratura do auto de infração, é certo que os efeitos da coisa julgada, como norma individual e concreta,
não atingiram, né, a presente discussão administrativa, explicitando seus efeitos meramente prospectivos da decisão terminativa do mandado de segurança tal. Em resumo, no caso concreto, a ajuizamento da ação judicial ocorreu em 20 de 8 de 2020, o trânsito em julgado favorável ao contribuinte não alcança fatos geradores que ensejaram a presente exação fiscal, os quais ocorreram em abril de 2017. E, por fim, houve o pleito da recorrente com relação à aplicação do tema 456 do STF. Em contra-razões, a representação fiscal defendeu, né, que não é cabível, e eu entendi com razão a recorrente. Discorro brevemente sobre a decisão do STF, né, e disse aqui não se tratar de afastar a norma válida vigente e eficaz, mas de reconhecer como aplicável ao caso concreto a decisão proferida pelo STF, que decidiu ser inconstitucional a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei. De mais a mais, penso que as ponderações acima tecidas sequer se aplicariam ao caso concreto, visto que a conduta infracional narrada no auto de infração é cristalino, o estabelecimento autuado incorreu em falta de pagamento do imposto devido por substituição tributária no serviço 456A2 do regulamento, sendo que os dispositivos normativos geralmente levantados aqui pelo fisco tratam genericamente da antecipação sem substituição. De todo modo, entendo que o regulamento explicitado no quadro 26A2 não possui previsão na Lei Complementar 87, portanto, a antecipação tributária com substituição prevista no quadro 26A não atende ao disposto da segunda parte da tese firmada pelo tema 456, que é a substituição tributária progressiva do ICMS, reclama a previsão em Lei Complementar Federal. No ponto, né, se diga que o regulamento explicitado no quadro 26A possuiria previsão na própria lei complementar, seu artigo 7º, uma vez que tal disposição normativa diz que, para efeito da exigência do imposto, inclui-se também como fato gerador a entrada da mercadoria ou bem no estabelecimento. Já o quadro 26A prevê que na entrada do território desse Estado, ou seja, a situação antecipatória é distinta daquela prevista na Lei Candir. Como fundamento decisório, eu citei algumas jurisprudências do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de diversas câmaras julgadoras, que aqui reproduzi, de modo a ilustrar que, em âmbito judicial, essa questão, pelo menos há mais de um ano, já tem ganhado contornos mais precisos na jurisprudência judicial, evidenciando que o TIT, que ainda não decidiu profundamente sobre essa questão, pelo menos não a Câmara Superior, parece já estar atrasado nessa questão, pelo menos nessa questão decisória, pelo menos nessa questão de firmar um posicionamento mais bem estabelecido. Então, eu digo que eu filimo nessa corrente da jurisprudência judicial, firme no sentido de que os dispositivos normativos comumente invocados pelo fisco paulista, seja da Lei Paulista 6374, seja da Lei Complementar 87, não dão a necessária sustentação normativa para arrimar a exigência do ICMS, CMS-ST previsto no quadro 26A. E esse foi o meu entendimento. Aí, naquela oportunidade, o Dr. João Marcelo pediu vista, o Dr. Tiago, pela representação fiscal, também tinha pedido vista. O Dr. Tiago não está aqui, mas o Dr. Tabir vai ler o entendimento da representação fiscal e depois eu passo a palavra para o Dr. João Marcelo. Dr. Tabir, fica à vontade. Obrigado, presidente, doutor Ito. Vamos lá, né? Então, vou ser bem resumir assim o máximo possível, né? A vista do Dr. Tiago é um pouquinho grande, mas as considerações, passando diretamente lá para as considerações da representação fiscal em relação ao voto proferido, né? Que no tema 456, a tese que foi firmada é que a antecipação sem substituição tributária do pagamento de ICMS para o momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito, e a substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal, né?
E aí dizendo que os contribuintes, com causa desses julgamentos, estão argumentando que teria ficado patente a ilegalidade do 426A do Regulamento Paulista, né? Isso porque ele guardaria semelhança com o dispositivo do artigo 2º, o artigo 28, parágrafo 7º da Lei Gaúcha, que foi o objeto da decisão no tema 456, né? E aí, se alimenta do recurso extraordinário e demonstrando as semelhanças entre o artigo 28, parágrafo 7º da Lei Gaúcha e o artigo 2º, parágrafo 3º da Lei Paulista, né? E que realmente guardam bastante semelhança, né? Mas aí, voltando aqui para a manifestação, né? Lá no seu item 10, contudo, diferentemente do alegado pelos contribuintes, fundamento legal para o critério temporal para exigência da regulamentada pelo artigo 426A está no artigo 60, inciso 1 da Lei 6374. Com efeito, o artigo 60, inciso 1, estabelece que a entrada da mercadoria em território paulista como critério temporal para o Poder Executivo regulamente a exigência do recolhimento antecipado do imposto. E aí menciona o artigo 60. Assim, diferentemente da Lei Gaúcha, analisada no leading case, tema 456 de repercussão geral, a Lei Paulista não é genérica e tampouco delega ao Poder Executivo matéria com reserva de lei em sentido estrito. Pelo contrário, a Lei Paulista expressa ao fixar a entrada da mercadoria no território paulista como o momento da ocorrência do fato gerador. Só tem uma parte que não está na manifestação que eu também vou só mencionar, que na decisão do recurso extraordinário, tem uma parte do voto do relator em que ele traz como menção a ADI 3246 da Bahia, que também fazendo integração e coasão com as decisões do STF, validou a lei baiana, que naquele caso era o artigo 12A da lei baiana, que permitia justamente a entrada do pagamento na entrada da mercadoria interestadual, né? Então, que esse dispositivo da lei baiana e da lei paulista são bem semelhantes, que, portanto, não caberia a aplicação do tema 456. Aí, para sem mais dúvidas, né, há uma menção, há uma resposta à consultoria tributária de 2021, né, e que só na sua ementa CMS substituição tributária, aquisições interestaduais provenientes de unidades sem acordo celebrado com o Estado de São Paulo, recolhimento antecipado nos termos do 426A. E aí, só nas aquisições interestaduais de mercadorias sujeitas ao regime do ST, provenientes de Estado que não possuem acordo celebrado com o Estado de São Paulo, o contribuinte paulista destinatário deve efetuar antecipadamente o recolhimento do imposto devido pela sua operação própria, e, se fosse o caso, pelas operações subsequentes nos termos do 426A, com fundamento no parágrafo 3º-A do artigo 2º e no inciso 1º do artigo 60, ambos da 6374. Aí, é o resto da consulta. A menção também ao 426A e uma jurisprudência do próprio Tite de 2020, com o voto mais de uma, nesse mesmo sentido, né? Diante dessa robustez dessa jurisprudência, a plausibilidade dos argumentos constantes do voto, parece que está afastando a aplicação da lei sobre a outra questão, seria a inconstitucionalidade da lei, afastando e de uma forma que se afrontaria o artigo 28 da Lei 13.457, né? Aí, nesse sentido, poderia-se entender que se estaria afastando a lei de uma hipótese não prevista nos termos do artigo 28 da Lei 13.457, né? Então, ainda terminando aqui, ainda em que pese a alegada semelhança das normas gaúchas com a norma paulista, o fato é que as normas paulistas ainda encontram válidas, vigentes e eficazes, e essas normas não foram retiradas do ordenamento jurídico e devem ser obrigatoriamente observadas pela fiscalização, que não pode deixar de lançar com base na jurisprudência interna, em que pesa a sua elevada relevância jurídica, né? Então, seria esse, e peticionando pelo não provimento do recurso ordinário. Eu agradeço a atenção. Agradeço, doutor Tabir. Obrigado pela leitura, doutor João Marcelo. Fazer a leitura, então, do voto de vista, doutor. Então, não obstante os firmes fundamentos adotados pelo ilustre relator, de que adota o relatório e rende minhas sinceras homenagens, pedi preferência para a Datavena analisar com mais vagar os argumentos manejados pela ilustre representação fiscal. De start, cumpre-me destacar que, assim como o ilustre relator, conheço do recurso de ofício e nego-lhe provimento por se tratar de matéria com concordância da ilustre representação fiscal, as folhas 3.406, vez que se trata de diminuição do valor de AIM por conta da aplicação da súmula TIT-10 de 2017, revisada em 9/6/22, que limitou a aplicação dos juros aos patamares da taxa Selic aos fatos geradores que ocorreram antes de 1º de novembro de 2017.
Portanto, entendo que a decisão ACO deve ser mantida, vez que não há controvérsia dirimida quanto à aplicação da indigitada súmula. Também me perfilho o ilustre relator quanto à improcedência das unidades apontadas. Ou seja, apesar das alegações de nulidades manejadas pelo recorrente, segundo o nosso entender, nenhuma merece prosperar, pois a acusação fiscal está bem posta, suficientemente motivada e satisfatoriamente comprovada, em rigorosa obediência ao artigo 142 do CTN e ao artigo 34 da Lei 3.457 de 2009, inclusive em seus aspectos quantitativos, não se identificando ofensa aos princípios ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, o que inclusive frise se viabilizou os argumentos de defesa e recurso apresentados, motivo pelo qual não tecerei maiores considerações. Quanto ao ajuizamento do mandado de segurança, distribuído sob o número tal, perfiro-me mais uma vez com o entendimento do ilustre relator e afasto a alegação da recorrente. A legislação distribuída em 20 de agosto de 2020 não solicitou em nenhum momento que os efeitos da decisão abrangessem um período anterior ao protocolo inicial, o que é reforçado pela súmula STJ número 271, que afirma que a concessão de mandado de segurança não gera efeitos patrimoniais retroativos, devendo esses ser reivindicados por outros meios. O acórdão que concedeu a segurança não apresentou efeito retroativo. Portanto, mesmo que a decisão tenha transitado em julgado antes da lavatura do AIM, seus efeitos são apenas prospectivos, não afetando a discussão administrativa atual. Em outras palavras, entendo que a decisão favorável ao contribuinte no indigitado mandamos, ajuizada em 26 de agosto de 2020, não se aplica aos fatos geradores da presente autuação que aconteceu em abril de 2017. Quanto ao mérito, então, entende o ilustre relator em seu voto que assiste razão à recorrente quando argumenta que, uma vez fixada em sede de repercussão geral a tese jurídica objeto do tema STF número 456, há de ser reformada a respeitável decisão e cancelada a exigência objeto da hora impugnado. Pois bem, nesse sentido, a recorrente argumenta que o STF teria reconhecido a inconstitucionalidade da antecipação do imposto previsto em decreto, sem prévia lei formal, e uma tentativa de se eximir da acusação fiscal, valendo-se da jurisprudência do STF por meio do tema 456. O tema 456 de repercussão geral, apreciado no julgamento do RE 598677-RS do Rio Grande do Sul, fixou a seguinte tese: a antecipação sem subção tributária do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A subção tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal. Assim, de acordo com o tema 456, faz-se necessária a existência de lei para antecipação do pagamento do ICMS sem subção tributária. A subção tributária progressiva do ICMS, por sua vez, exige previsão em lei complementar federal. Tem-se, porém, segundo o nosso entender, que o Estado de São Paulo exige o recolhimento antecipado do ICMS na entrada da mercadoria procedente de outra unidade da Federação em território paulista, consoante previsto no artigo 426A do RICM 00, com fundamento no artigo 60, inciso 1 da Lei 6.374, de 89. Como bem pondera a ilustre representação fiscal às folhas 3, 4, 5, 5, o tema de repercussão geral número 456 foi suscitado por legislação específica no Estado do Rio Grande do Sul, não podendo alcançar a legislação paulista. De fato, o artigo 2º, parágrafo 3º-A da Lei 6.374, de 89, guarda semelhança com o dispositivo da Lei Gaúcha, a Lei 8.820, de 89, analisado pelo egrégio STF. Contudo, diferentemente do que foi alegado, o fundamento legal para critério temporal para exigência regulamentada no 426A está no artigo 60, inciso 1 da Lei 6.374, de 89, e não no artigo 2º, parágrafo 3º-A. Assim, diferentemente da Lei Gaúcha analisada no tema 456 de repercussão geral, a lei paulista não é genérica, tampouco delega ao Poder Executivo matéria com reserva de lei em sentido estrito. Portanto, não há de se falar em inconstitucionalidade da exigência estabelecida pelo artigo 426A do RICM 00. Acrescenta-se que o julgamento do STF não alterou a lei paulista, que permanece válida, vigente e eficaz, sendo vedado a esse órgão de julgamento deixar de aplicá-la sob a alegação de inconstitucionalidade, conforme expresso no artigo 28 da Lei 13.457 de 2009. Assim, de forma divergente do ilustre relator, não acolho a tese do contribuinte quanto à aplicação do tema 456, aliás, posicionamento que tem adotado constantemente nesse egrégio sodalício, de forma que voto pela manutenção do item 1.1 do AIM, perfilhando-me a respeitável decisão do julgamento de primeira instância administrativa. No mais, em todos os assuntos preliminares e subsidiários, acompanho o voto muito bem elaborado pelo ilustre relator, a quem rendo minhas sinceras homenagens. Destaco, por fim, que, no meu sentir, as divergências concernentes à hermenêutica e interpretação jurídica constituem elementos intrínsecos aos debates mais salutares no âmbito da ciência jurídica, ou seja, ex controversia lux horta est.
Ante o exposto, conheço do recurso de ofício e ordinário e, no mérito, nego-lhes provimento, mantendo a decisão recorrida por seus próprios jurídicos fundamentos. É como eu voto e submeto aos meus pares para apreciação. Obrigado, senhor presidente. Agradeço, doutor João Marcelo. Só pedir a gentileza de confirmarem, acho que o doutor Tabir precisa confirmar, né, o parecer. Não sei se o doutor João Marcelo precisa registrar o voto, não lembro. Precisa. E aí a gente finaliza aqui. Doutor Samuel, tem alguma consideração nesse caso? Nenhuma, presidente. Só gostaria de destacar um ponto, que na semana passada nós tivemos um caso idêntico, só que a única alteração foi porque a representação fiscal não havia tido oportunidade de se manifestar sobre a notícia, o fato novo, que consistente na obtenção da decisão judicial transitada em julgada. E aí a nossa conclusão foi para converter o julgamento em diligência para remeter o processo para que a representação fiscal se manifestasse. Então, só gostaria de fazer esse destaque do porquê vou acompanhá-lo nesse Perfeito. caso. Agradeço. Doutor Zuli? Não, sem considerações, eu acho que o voto do doutor João Marcelo está perfeito. É a maneira que eu tenho de pensar, até considerando o processo da semana passada. Perfeito. E eu vou acompanhá-lo. Não tenho dúvidas quanto a isso. Eu acho que há uma diferença muito grande entre a provocação da medida judicial do Rio Grande do Sul e da nossa lei paulista, e eu não posso fazer esse tipo de comparação. Perfeito. Então, quórum. Confirmar quórum. Todos confirmaram. Votação iniciada. Encerra a votação. Aqui registrar como foi votado. Para Gabriela, prevaleceu o voto de relatoria, que deu provimento ao recurso ordinário da Companhia Brasileira de Distribuição. Agradeço a presença. Então, muito obrigada a todos. Peço licença para me retirar. Obrigado. Encerro esse julgamento. Passemos ao próximo processo da pauta. Auto de infração 430-388, Ourolux Comercial Limitada, relatoria do Dr. Rafael Zuli. Não há sustentação oral, Dr. Zuli, então passo a palavra para o senhor ler o voto. Bom, processo em nome de Eurolux, vou ler a ementa. Eu acho que é um processo relativamente simples. Falta de recolhimento de imposto ICMS-ST na condição de substituto tributário por deixar de destacar e escriturar o imposto em livros fiscais. E o 2, decreto indevida importação, crédito tomada maior que o efetivamente recolhido, aí reduzido para os postos de conhecimento. Tá? Então, nós temos aqui recurso de ofício, tendo em vista as informações vindas ao processo, conheço do recurso de ofício, sendo que eliminar o provimento para manter intacta a decisão recorrida. E, por recurso ordinário, conheço do recurso, sendo que a ele dou parcial provimento para considerar o conteúdo do processo, excluir a acusação inicial, item 1, o valor correspondente a X, mantendo, porém, o remanescente leio, tá? Só para poder esclarecer. Então, meu voto é parcial. Eu vou direto aqui à decisão de primeira instância, então ela já foi parcialmente procedente em razão do recurso de ofício. Tá? Eu vou direto, então, ao meu voto, que eu acho que fica mais fácil. Tá? Eu só vou lembrar aqui, deixa eu só voltar que nesse processo aqui, deve lembrar, tá?
Andamento feito. Os autos foram inicialmente distribuídos ao ilustre juiz, recurso misto, tá? Doutor Ítalo Costa Simonato. Lembra? Tá. Lembro bem. Então, recurso de ofício, conversão de julgamento de diligência para manifestação do autor do feito, tá? Então, houve a conversão, foram encaminhados os processos, foram efetuadas as diversas informações, tá? Veio aí, esse processo foi no retorno distribuído ao doutor Inácio Kazuo Yokohama, tá? E aí houve uma petição do contribuinte, a folha 6.710, que informa, importante ressaltar que antes da apresentação da informação, o contribuinte demonstrou a associação que se equivocou em considerar o cálculo da totalidade das operações. Assim vai. Tá? Prossegue, traz vários esclarecimentos. Perfeito. E aí eu vou chegar ao ponto, tá? Então, não houve sustentação oral, eu estou colocando aqui como não houve sustentação oral. Aí eu gosto de deixar semi-pronto, né? Então, hoje é dia, nossa, estamos chegando ao fim do ano. 29 de 24. Poxa, ontem fez 61 dias da minha cirurgia, meu Deus. E eu digo o seguinte, né, que conheço de ambos os recursos, não existem questões preliminares, transcrevo as duas acusações e digo, de início, quanto ao recurso de ofício. Destaca a própria RF pelo não provimento do recurso de ofício, analisando os autos de recurso de ofício, interposto em fase da decisão contrária à Fazenda, que julgou procedente o saldo remanescente do AIN exordial, composto de 2 itens acusatórios, com a redução parcial do imposto exigido e da multa correspondente ao presente lançamento. Deixou de pagar imposto por emissão de notas fiscais de venda de mercadoria sujeita ao regime de instituição tributária, na condição de contribuinte substituidor, e foram destacados apenas o ICMS devido nas operações próprias. Crédito indevido de ICMS por meio de escrituração, destacando nas notas fiscais eletrônicas, escrituração de juros de entrada emitidas para documentar operações de importação. Deixa eu colocar um tio aqui que não tem o tio. De importação de mercadoria sem que o imposto tivesse sido pago, o que foi pago por valor inferior no devido e no momento do desembaraço aduaneiro. E tenho, nos termos da redução parcial do item relativa a esse item, deu-se pelos seus seguintes fundamentos. Verificou-se que a destinatária das mercadorias Nortel Suprimentos Industriais, CNPJ tal, não obteve êxito ao pleitear a prorrogação do regime especial, sujeitando-se após aquela data as normas do regime jurídico da substituição tributária na condição de contribuinte substituído logo, sendo legítima a exigência do fisco de valores de ICMS devido para a ST, cujas emissões da nota fiscal se deram após 31 de 8 de 15. Logo, os valores anteriores à citada data serão excluídos do presente aí. Então, vamos separando esse item em duas partes. Então, em razão do regime, quando ele terminou e antes, tá? Com relação às mercadorias que deram e se destinaram ao consumo conforme declaração das empresas florestais, razão existe autuada. Logo, os valores serão reduzidos no auto de infração, folha 6.576. Com relação aos documentos juntados às florestais, infere-se que, embora empresas relativas ao CNPJ tais constem no cadastro da Cefaz como atividade principal e secundária o comércio e fabricação de luminárias, respectivamente às aquisições aqui analisadas, não se referem a materiais destinados à venda, mas sim à aquisição para serem utilizadas no processo produtivo. Assim, indevida, portanto, a cobrança do ICMS-ST. Logo, os valores são reduzidos no auto de infração, com relação às cópias dos documentos fiscais eletrônicos que complementam o ICMS-ST, não destacadas nas notas fiscais originais, nas notas fiscais eletrônicas de entrada por cancelamento de vendas juntadas nos florestais. Refere-se a mercadorias vendidas, sem o destaque e recolhimento do ICMS, devidamente regularizadas através das notas fiscais complementares, onde se encontram destacados citado imposto, também regularizadas devido ao retorno das mercadorias através de emissão de notas fiscais de entradas canceladas das operações.
Desta forma, os valores também reduzidos do auto também serão reduzidos do auto de infração. Também, Zui. Assento. Pronto. Crédito indevido, item 2. A redução parcial do item 2 relativa a esse item 2 baseou-se nos seguintes fundamentos. Vamos lá. Item 24. Em relação à infração relativa ao crédito do imposto, item 2 do AEM, a autora concorda com a infração e junta documentos comprobatórios do recolhimento do imposto no montante de 700 mil e poucos reais, relativos aos subitens 2.2 e 2.3 do STF, os quais foram devidamente confirmados os recolhimentos por meio da conta fiscal, conforme atesta o próprio fisco a folha 6.577. Assim sendo, os subitens 2.2 e 2.3 do presente AEM estou comprovado, ficando pendente o item 3.1 no valor declarado como pendente pela própria autuada. Posteriormente, a autuada, item 26 já, posteriormente, a autuada, junto ao comprovante de pagamento do subitem 2.1 no valor de 200.380, e 141.000 também alguns valores e demais acréscimos às folhas 6.546. Diligenciado os autos a bicar folhas tais a fim de certificar o recolhimento efetuado pela autuada conforme gare de folhas tais, em resposta vieram os documentos tais, os quais atestam o recolhimento feito por gare nos valores informados às folhas, verifica-se conforme folhas tais, o pagamento supracitado foi suficiente para quitar o item 2.1. No caso, o julgador conclui em relação ao item 1.1 pela redução, item 2 pela redução da multa. Analisando os autos, bem andou a decisão de primeira instância, espelhada na legislação item 1, bem como na correção e a concordância da proposta pelo próprio autuante em relação à sua manifestação fiscal. Vejo dos autos que o senhor editor As Folhas informa que, subitem B, legítima a exigência do fisco dos valores do ICMS devido por ST, cujas emissões de notas fiscais se deram após 31/8/15. Os valores anteriores àquela data deverão ser excluídos do AEM. Subitem C, E, A, G, considerando a atividade secundária da fabricação da empresa desenvolvida a indevida cobrança do ICMS-ST. Os valores devem ser excluídos do AEM. Subitem J. Mercadorias vendidas sem destaque a recolhimento de impostos, se forem regularizadas através de notas fiscais complementares, também devido no retorno das mercadorias, os valores deverão ser excluídos do AEM. Em relação ao crédito devido, item 2 do AEM informa que restam comprovados recolhimentos relativos ao item 2.2 e 2.3 em verificação à conta fiscal. Assim é que o senhor edital conclui deve ser mantido apenas parcialmente o lançamento do item 1.1, no valor de R$ 391 mil, e item 2, no valor de R$ 140 mil. Em relação ao item 2 ainda do AEM, vamos descer. Com a juntada do comprovante do item 2.1, no valor total de 238 mil e alguns quebrados, com o valor do imposto de 141 mil e demais acréscimos, concorda o auditor fiscal com a sua exclusão com a exclusão de referidos valores. A diligência do órgão de julgamento ANFC de Guarulhos confirma o recolhimento indicado na GARE e informa que tal pagamento foi suficiente para quitar o item 2.1. A própria RF, em sua conclusão, destaca: ante o exposto, somos pelo não provimento do recurso de ofício. Diante de referida informação, conheço do recurso de ofício, sendo que a ele nega o provimento. Recurso ordinário. Trata-se de recurso ordinário interposto contra a decisão de primeira instância administrativa que julgou parcialmente procedente o presente na área, por ter deixado de pagar imposto, e aqui eu faço um pequeno resumo de cada item. A interessada apresentou a RO somente com relação ao item 1. Observo que, quanto ao item 2, esse foi objeto de recurso de ofício por mim já examinado e mantida a decisão recorrida. Com relação a este item 1 remanescente, trata-se de ICMS-ST devido em cada operação. Não obstante a prova apresentada junto ao RO, a qual veio tardiamente ao processo, examine-se o conteúdo dos autos em relação aos documentos apresentados em razão da defesa de diligência, isto porque, não obstante o momento da sua apresentação, estas já estão integradas ao processo e foram objeto de exame nas várias etapas do andamento. Eu não vejo como
pensar nem no artigo 19 ou coisa parecida, porque ele já faz parte do processo, a RS analisou, o julgador analisou, todo mundo analisou. Então, examinando, porém, a mérito, inicialmente, vejo que o próprio contribuinte bem descreve nas suas peças a acusação. Em suas peças, observa que a interessada solicitou o cancelamento do lançamento em relação a operações com 4 destinatários distintos. Nortel, contribuinte explica que o regime especial teve vigência até 31 de agosto de 15, cuja renovação foi solicitada, sendo que sua prorrogação foi diferida. Ao argumento ainda que o regime especial na empresa Nortel ficou vigente até 31 de julho de 16, conforme disposto no artigo 9. O referido dispositivo assim dispõe. E aqui eu transcrevo o dispositivo, até falo do regime especial e digo, ó, ocorre, porém, que o exame que efetua o processo quanto ao regime especial, no citado dispositivo, este, em princípio, não se aplica ao regime especial concedido ao destinatário em questão. Isto porque o regime especial em questão foi concedido nos termos da portaria CAT 53/2013. Tal portaria fixa que disciplina a atribuição por regime especial na condição de sujeito passivo por ST, conforme inciso 6º do artigo 264, e o cumprimento das obrigações principais e acessórias. Já a portaria 43/7, citada, aliás, pela interessada em sua peça processuais, dispõe sobre a concessão, averbação, alteração, revogação, cassação e extinção dos serviços especiais previstos no artigo 479-A e 489 do regulamento. Nesse sentido, portanto, essa prorrogação prevista no dispositivo acima, transcrito, não se aplica ao regime especial em comento. Desta forma, tendo-se indefinida a prorrogação do regime especial do destinatário Nortel Suprimentos Industriais, temos que o referido regime vigeu até 31/8/15, não obstante a posterior informação do auditor no sentido que outra era a sua vigência, ou seja, 16. De tal sorte, uma vez cessada a vigência do regime especial, caberia ao interessado, no caso, o destaque do ICMS, assistir os documentos fiscais relativos à remessa para esses destinatários, o que não ocorreu. Ainda o auditor fiscal bem esclarece ao manifestar-se sobre a 6.576, que, subitem, a cópia do deferimento do regime especial foi juntada pela autora, dispõe que sua validade inspira em 31/8/15. Então, tá? Em consulta aos dados da Secretaria da Destinatária das Mercadorias, não obteve prorrogação do regime especial, sujeitando-se, após aquela data, às normas do regime jurídico de exclusão tributária na condição de contribuinte substituído, sendo legítima a exigência do fisco nos valores desse ICMS devido por ST, cujas emissões das notas fiscais se deram após 31/8/15. Os valores anteriores àquela data deverão ser excluídos. Assim, os argumentos da recorrente, não obstante o presente andamento, em princípio, não lhe socorreriam a ela interessada. Faltou um a ela. Ela interessada. Todavia, como consta dos autos de informação, como me referi acima, de que, em relação a esse contribuinte, o senhor auditor fiscal manifestou suas folhas 6687 no sentido de que a alegação do autor estaria correta, de modo que o ICMS-ST nas operações com a referida empresa somente é devido a partir do 1/8/16. Como não consta operações com o Nortel a partir do 31/8/16, no demonstrativo original, o próprio fisco considera a necessidade de exclusão de 133 documentos fiscais que totalizaram R$ 313.279,41 nos termos alegados pela própria autuada. Cooperativa COOP, Cooperativa de Consumo. Analisando o processo, observa as folhas 6497, que consta a declaração de estabelecimento matriz desta cooperativa, de que os produtos adquiridos pela autuada de maio a agosto de 15 teriam destino exclusivo para o uso e consumo da própria loja. Assim, sendo que, com base nessa declaração, a interessada solicita o cancelamento ainda que se refere às operações com essa empresa. Todavia, a referente da declaração refere-se a estabelecimento especificamente correspondente à matriz do destinatário, ao passo que as operações remanescentes no auto de infração tratam de operações com outros estabelecimentos da mesma empresa.
Ao consultar o demonstrativo de folhas tais, encontra operações com diversos estabelecimentos da empresa, saber CNPJs, tais, eu listo aqui, dentre outros. Porém, nenhum com relação à matriz. Assim, este documento não serve para afastar referidas operações do presenciamento. Assim, os aramistas da recorte não lhe socorrem, motivo pelo qual, nesta parte, mantém o lançamento. Rede Forte Comercial Limitada, Aladim Indústria e Comércio de Luminárias. Na forma como argumento interessado, os documentos apresentados no recurso são suficientes para afastar as acusações em relação a esses contributos. Quanto às operações que a referida empresa, cooperativa da Aladim Indústria, a interessada assevera que demonstrou que foram realizadas vendas de produtos destinados a uso e consumo ou insumos para industrialização, conforme a declaração das próprias empresas. Porém, cabe observar o conteúdo e o contexto do processo e provas, posto que tais documentos foram apresentados a destempo, ou seja, no recurso ordinário, além do que os documentos apresentados segundo a própria interessada com relação à Rede Forte inscrita na CNPJ, tal para a qual foram emitidas 2 documentos fiscais no valor de R$ 1.565,17, listados do presente sob a vigência do regime especial número tal, concedido à empresa Rede Forte, inscrita no CNPJ tal, frisa que o regime especial teve vigência até 31 de dezembro de 15, cuja renovação foi solicitada em 31 de agosto de 15, sendo que sua prorrogação foi deferida em 10 de julho de 17. Não estranhe as datas, conforme documento anexo. Portanto, todas as vendas realizadas com a empresa Rede Forte Comercial foram feitas sob vigência do regime especial. Me assustou isso, mas tudo bem. Período de operações, janeiro de 15 a dezembro de 16. Em relação às operações com a Rede Forte Comercial, o regime especial estava atrelado ao estabelecimento número tal e, posteriormente, ao estabelecimento número tal, cuja vigência ocorreu, conforme informações dos autos, até 31 de 12 de 21, conforme o documento de folhas 6649. Examinando as peças anexadas ao processo, observa que a requerente não concorda totalmente com o cálculo apresentado pela autoridade fiscal, tendo em vista que ainda constam valores de ICMS e ICMS-ST vinculados às operações com a empresa Rede Forte, Cooperativa, Coop e Aladim, que foram objeto de impugnação e recurso ordinário apresentado. Folhas tais. E aí eu estou transcrevendo os itens. 16 e 17, digo. O regime especial em questão vigorou até 31 de 12 de 21. Considerando que o pedido de prorrogação foi tempestivo nos termos do parágrafo 2º do artigo 9 da portaria CAT 43/2007, o regime especial permaneceu vigente após 31 de maio de 19, fim da vigência determinada anteriormente, observa-se os procedimentos previstos no despacho anterior, e assim vigorando até a data da notificação desse despacho de prorrogação à interessada. Analisando acima das operações com as empresas Cooperativa Aladim, restou demonstrar que foram realizadas vendas de produtos destinados ao uso e consumo ou insumos para industrialização, conforme declarações das próprias empresas. Eu cito as folhas. Em atendimento à diligência promovida pela RF, o AFR, auditor atuante designado pela DRT de Guarulhos, manifestou somente em relação à cooperativa de consumo, silenciando em relação a operações relativas à Rede Forte Aladim. Ainda consta dos autos que a própria requerente declara que concorda com a exclusão dos valores de ICMS-ST relativos às operações com a empresa Nortel, considerando que o imposto seria devido apenas até 1/8/16 e requer que este tribunal reconheça os valores vinculados às operações com as empresas Rede Forte, Cooperativa e Aladim também devem ser excluídos com base nos documentos já acostados aos autos e o processo administrativo. Na leitura dos documentos juntados e informações, vislumbra-se, porém, este relato, o que constato ainda é uma análise generalizada onde o próprio auditor, Júlio, faltou o R, auditor, acaba analisando pedaços, né, de cada grupo, pedaços
de cada grupo de operações com as empresas destinatárias envolvidas. Para todos os efeitos, entendo possa ser efetuada uma espécie de resumo dessas operações. Assim sendo, cabe efetuar verificações junto aos valores da planilha de folhas 6604, inclusive analisando as alegações interessadas. Assim, temos que a empresa Nortel, em relação ao contribuinte, como já me referi acima, o auditor manifestou suas folhas 6687 no sentido de que, em relação ao autuado, estaria correta, de modo que o ICMS nas operações com referida empresa somente é devido a partir de 1/8/16. Como se constata a operação com a Nortel a partir do 1/2/16 do demonstrativo 1 original, o próprio fisco considera a necessidade de exclusão de 133 documentos fiscais que totalizam tanto nos termos alegados pela autuada. Portanto, excluo do lançamento referidos valores do montante de 313. Em relação à rede forte, em relação a esse contribuinte, não houve análise do senhor auditor em relação aos documentos apresentados em sede de recurso, nem mesmo após a diligência promovida com esse intuito. Analisando os documentos carregados aos autos, porém, cabe razão à interessada no sentido de ser excluído o valor referente a 2 documentos fiscais que totalizam R$ 1.565,17. Cooperativa de consumo. Em relação a esse contribuinte, já houve a exclusão do crédito tributário referente às operações do julgamento de instância, conforme se depreende do trecho da decisão, folhas 65, 95, e por mim analisado. Aladim. Em relação a esse contribuinte, também não houve manifestação do auditor fiscal, todavia, analisando o conteúdo dos autos, cabe aqui afastar o crédito tributário das operações com empresas, comércios, distribuição de luminárias, prismáticos, Eireli e Aspa Energia, a saber, a exclusão do referido crédito tributário referente a 18 documentos que totalizam o valor de R$ 4.000, na forma como posta pela própria manifestação do fiscal às folhas tais. Desta forma, o crédito tributário remanescente para o item do presente foi resumido na seguinte conformidade: o valor de R$ 71.989,29, conforme discriminado nas planilhas anexadas ao próprio parecer da RF, em razão do conteúdo das folhas 6.744, resume-se a ocorrência dos autos. Nesse sentido, entendo... Só um minutinho. Nesse sentido, entendo por considerar em razão dos documentos juntados ao processo, mesmo que extemporaneamente, às alterações que se fazem necessárias. Isto porque, não obstante extemporaneamente de tais documentos, estes acabaram por ser analisados pelo fisco e dada a possibilidade de manifestação da parte, veja-se as petições juntadas aos autos. Assim, temos valores excluídos, aqui eu cito os valores Nortel, Rede Forte, Aladim, excluído e crédito remanescente do item R$ 71.000. Conclusão. Diante de das considerações, manifestações, documentos vindo ao processo, conheço do recurso ordinário, sendo que a ele dou parcialmente para excluir da acusação fiscal o valor correspondente a 319.000 e tanto, mantendo, porém, o montante de 71.000 e tantos reais. Demais argumentos é Selic, súmula 10, tá? Cabe aqui fazer referência, então, a súmula 10, tá? Juros de mora, deixa eu tirar esse espaço e colocar um I aqui no lançamento inicial, tá. Assim, tá, dezembro, veja, as operações são de janeiro de 15 a dezembro de 16. Então, cabicho, né? Então, basicamente, esse é meu voto e eu digo, olha, tendo em vista as informações vindas ao processo, conheço o recurso do ofício, sendo que ele leva provavelmente não manter intacta a decisão recorrida. Recurso ordinário, conheço o recurso ordinário, sendo que ele dou parcial provavelmente para considerar o conteúdo do processo, excluir da acusação inicial, item 1, o valor correspondente a 319.000, mantendo, porém, o remanescente 71, aplicando ainda a súmula 10 reformada em relação à taxa Selic. 22, eu tinha posto 22 de agosto. É que eu tinha selecionado, lembre, esse processo para o dia 22, mas não entrou. Tá? É assim que eu voto, não sei se restaram dúvidas, representação fiscal. Quarta. Vou salvar, cadê a minha fitinha aqui?
Agradeço, Zuli. Dr. Tabir, alguma consideração? Obrigado, senhor presidente. Realmente, doutor Zuli colocou bem essa questão. É um processo que já teve muitas idas e vindas, 2 diligências pelo menos, né? Várias são itens com empresas diferentes, com a questão de caber ou não a substituição tributária, especialmente, né, no item 1, o item 2 foi todo pago. E realmente a nossa última manifestação, inclusive, é nesse mesmo sentido do voto do doutor Rafael Zuli, né? De que havia operações realmente que deveriam ser excluídas, porque foi comprovado que havia um regime especial que foi prorrogado, no caso da Nortel, e operações também com operações para industrialização. Então, nós concordamos com o voto do doutor Zuli, que realmente vai no sentido da nossa última manifestação. Perfeito. Agradeço. É um processo simples que ele acaba sendo cumprido. Mas... Dr. Samuel? O que aconteceu com o Samuel? Não está aqui, não. Nos ouve, Dr. Samuel? Pronto. Só o áudio, eu não sei se está vindo. Registrado. Ok. Dr. João Marcelo, alguma consideração? Sem considerações, parabenizo o relator e já digo que vou acompanhar. Muito obrigado. Obrigado. Não sei se o Dr. Samuel me escuta, mas se não, eu estou fazendo a verificação do quadro. Se não tiver Ele nenhuma acabou de oposição, aparecer aqui. se não tiver nenhuma oposição, então vamos seguir. Beleza. Dr. Samuel, conseguiu? Beleza. Votação iniciada. Todos votaram? Isso é a votação, prevalecendo o voto do Dr. Zuli, que conhece do recurso de ofício e nega provimento, e conhece do recurso ordinário e dá parcial provimento para promover as reduções que ficaram lá listadas no voto. Só vou gravar aqui a sustentação oral. Só um instante. Pronto. Feitos esses registros, os processos encerrados, eu formalmente encerro a sessão, agradecendo a todos os presentes. Peço ao Oswaldo, por gentileza, para encerrar a gravação.